assédio moral à morte, a violência contra a mulher é um dos problemas sociais de maior gravidade nos dias de hoje. Gradativamente, o crime tem ganhado a atenção da mídia, se tornado pauta de debates, pesquisas e motivo de análise do comportamento feminino. O assunto é mais complexo do que parece. Atualmente, 1 em cada 5 mulheres é vítima e os dados nacionais são alarmantes. Esta é a série Diversidade Humana com o tema violência doméstica. A gente pode ter a violência aí dentro de uma unidade doméstica, domiciliar, entre pessoas da mesma família ou ainda nas relações íntimas de afeto. Por exemplo, uma relação entre namorados também configuraria essa espécie de violência. E o outro elemento é a questão de gênero, que tem que estar envolvida na violência, que é o gênero da vítima, o gênero feminino. Então, para caracterizar esse tipo de violência descrita na lei, a gente tem que reunir esses dois elementos, esses dois fatores. Agora, é importante dizer que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não se limita à agressão física, ela não se limita à violência física. A própria Lei Maria da Penha, ela define várias espécies de uma forma não taxativa, ou seja, ela traz exemplos de formas de violência contra a mulher. Então, ela fala da violência física, é claro, a violência sexual, a violência patrimonial e também a violência moral e psicológica. Pode ter uma explicação cultural, uma explicação histórica, uma explicação econômica, enfim, até usar um critério que até hoje já ninguém se vale mais dele, que seria a mulher teria uma inferioridade biológica, hoje isso já caiu por terra. A gente ainda tem hoje muitos resquícios desses vestígios que vão colocar a mulher um ser passível de sofrer violência, e temos uma educação que ainda é muito severa de você ouvir em casa a mãe dizer para a filha, olha, controle-se para manter o seu casamento. Os números não são otimistas. 2.400.000 mulheres sofrem agressões anualmente no Brasil. Cerca de 12% das vítimas são agredidas ao menos uma vez por semana. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela iguala homens e mulheres na proteção dos direitos e liberdades fundamentais. A própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 6º, ela vai definir que a violência doméstica é uma forma de violação de direitos humanos. É um tema recente em termos do momento que a mulher pôde produzir economicamente, porque a grande virada vai vir dos anos 70, quando a mulher trabalha, ela produz o seu sustento, ela não está mais naquela dependência econômica que era. As mulheres não aprendiam nenhum ofício, casavam para ter quem sustentasse. Reconhecida pela ONU, a Lei Maria da Penha busca a punição dos crimes domésticos contra as mulheres. Ainda assim, apesar da existência da legislação, o Data Senado verificou em 2015 que há um aumento nos casos de violência em torno de 63%. As mulheres precisavam de políticas específicas por conta das desigualdades de gênero que nós mulheres enfrentávamos naquela época e enfrentamos até hoje. O Estado se organiza para enfrentar essa violência através de instituições que atendem as mulheres que sofrem ou que sofreram violência. Então, hoje a gente tem 4 centros de atendimento do governo do Estado. Esses centros especializados oferecem apoio psicossocial para as mulheres, orientação jurídica, e tanto podem ofertar atendimentos individuais da mulher com a psicóloga ou com a assistente social ou com a advogada, quanto os grupos reflexivos, que são momentos coletivos em que as mulheres discutem as suas condições, as suas situações de violência e como vão construir estratégias para superar esse momento de violência. Além desses centros especializados, o governo do Estado tem um abrigo, que é um abrigo sigiloso para mulheres que sofrem violência e que se encontram em risco iminente de morte. E temos alguns programas que eles são mais de prevenção às situações de violência. Então, a gente tem um programa chamado Via Lilás, que serve para divulgar informações sobre a cidadania feminina. São totens, computadores espalhados em locais de grande circulação que têm informações que qualquer pessoa pode acessar, por exemplo, o conteúdo da Lei Maria da Penha, as formas de violência. Esse já é um programa na linha preventiva. Existem atendimentos que são relacionados à ocorrência criminal. Isso, então, ela precisa procurar a delegacia.
Na delegacia, ela pode fazer a denúncia formal, né, um registro de ocorrência que vai levar a um procedimento no judiciário. As medidas de prevenção, elas envolvem políticas públicas por parte do governo e também a lei menciona a atuação de organizações não governamentais de proteção à mulher vítima de violência. Então, a gente tem que estimular o debate na universidade, nas escolas, a pesquisa sobre a violência doméstica para que a gente possa fazer uma espécie de mapeamento da forma, da intensidade com a qual essa violência acontece, a capacitação dos profissionais que vão tratar, que vão assistir ou receber a mulher vítima de violência, e talvez seja fundamental essa capacitação entre as polícias civis e militares, porque a Polícia Civil, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, é, em regra, o local onde a mulher é recebida pela primeira vez. Existe uma pesquisa do Data Senado do ano de 2015 que entrevistou as mulheres e perguntou se elas conhecem a Lei Maria da Penha. 100% das entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha. Porém, o fato da gente conhecer alguma coisa ou saber que aquela coisa existe, não significa que a gente traz isso para a nossa vida, que a gente consegue incorporar que aquela lei pode ser usada em minha defesa quando eu estiver numa situação de violência. Então, falta mais divulgação para a gente identificar o que é a violência. Quando a gente ouve um noticiário, por exemplo, no jornal, em geral a gente vê ali a violência, mas a violência é muito grave. A mulher que morreu, a mulher que foi espancada gravemente. Eu que só sofri um empurrão, eu que apenas fui xingada ou caluniada, acho que aquilo não é violência o que aconteceu comigo, mas é. É um primeiro estágio do que pode vir a se transformar numa lesão mais grave ou até mesmo num homicídio. Seja física ou emocional, a violência e o controle exercidos podem deixar marcas que ficarão pelo resto da vida. Por isso, a presença de um psicólogo e o acompanhamento contínuo com a vítima são primordiais. É importante acessar a rede de serviços, dizer que ela pode ir lá, que existem outras mulheres como ela, e até mesmo de dizer para ela que ela faça o registro de ocorrência. Porque se você disser, faça o registro de ocorrência, que é muito bom que se diga, para garantir os direitos dela, mas ela pode não ter forças ainda de fazer isso. Caso não tenha, a rede de serviço como centros de atendimento, centros de referência e atendimento à mulher, que existe aqui no Rio de Janeiro. A Secretaria Especial de Política para as Mulheres, ela tem 2 equipamentos que atendem mulheres em situação de violência na cidade do Rio de Janeiro, com diversos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, advogada, e atendemos a mulher que está em situação de violência de gênero. É importante que o psicólogo possa, em primeiro lugar, olhar essa mulher em situação de violência doméstica e acolhê-la. Quando eu digo acolhê-la, significa poder entender que ela está ali numa situação difícil e que você não pode, a partir de nenhuma situação, julgar previamente essa mulher. Porque ela viveu e vive uma situação de violência, que isso é muito ruim, que ela não quer mais, mas ao mesmo tempo ela vai dizer, mas ele é bom, ele é um cara legal, ele é um bom pai, eu não quero que ele seja preso. Então, essas diferenças de sentimentos, pode parecer antagônicos, não são antagônicos. Ela vai ter esse movimento porque é muito difícil. Então, é importante que não se infantilize, que não se julgue, que não se pressuponha qual é a história dessa mulher. Que em muitos momentos os profissionais olham uma história de uma mulher que chega, que sofreu violência doméstica, você já conhece essa história, já sei como acaba, são todas iguais. Não, nenhuma história é igual à outra. Então, não dá para pressupor o que vai acontecer. Cada história é única, é singular. Então, o profissional, quando atende essa mulher, ele tem que garantir isso, tem que garantir que ele possa informá-la dos direitos dela, garantir que não se estabeleça uma relação de naturalização daquela violência. Seja pelo medo ou pelo tabu que envolve o tema, procurar ajuda é um passo difícil a ser tomado. E para algumas das mulheres que têm essa coragem, há uma linha tênue entre seguir o processo ou desistir. Uma pesquisa da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça de 2015 revelou que 80% dessas mulheres não querem que o autor seja punido com prisão.
o que dificulta o trabalho das autoridades na hora de acusá-lo. Um dos estigmas mais fortes é a vergonha de dizer que o seu projeto de vida é um projeto que está fracassando. Mas é importante dizer para as mulheres sempre que isso não é culpa delas. Isso decorre da cultura, do machismo, isso decorre de uma sociedade que sempre acha que a violência é a melhor forma de resolver os conflitos. Aquilo não é culpa daquela mulher em particular, né? Uma outra coisa que acontece muito também, que impede as mulheres de pedir ajuda, é o medo. Porque a violência geralmente ela vai aumentando gradativamente. Começa às vezes com palavras de baixo calão, xingamentos, ofensas e vai evoluindo para lesões leves até chegar a violências mais graves. E sempre a mulher se sente presa a essa cadeia de acontecimentos, achando que se ela denunciar, uma violência mais grave pode acontecer. Isso também ocorre. Outro problema que a gente enfrenta é a questão econômica. Muitas mulheres se sentem impedidas de romper com um relacionamento abusivo porque acham que não vão conseguir sobreviver sem a ajuda daquele companheiro. E acham que não vão ter para onde ir com os seus filhos e continuar com a sua vida. 34% das mulheres sofreram agressão pela primeira vez entre 20 e 29 anos de idade. Lutar contra a violência doméstica é um dever de todos. E com o auxílio das redes sociais, as denúncias desse crime aumentaram 40%. Os desafios são muitos. Talvez o principal e o maior dele seja não tratar a questão da violência doméstica como se fosse uma questão privada. Aquela velha ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher não deve ser uma ideia ainda sustentada, porque a questão de violência doméstica é uma questão, inclusive, tutelada pelo direito penal. Essa prática configura um crime. A luta da mulher data do início do século, que se fortaleceu com os movimentos sociais na década de 80, se fortaleceu na época de 70, na abertura da pós-ditadura. A partir daí, no Brasil inteiro, criou-se diversos organismos. Até o ano passado, nós tínhamos 739 organismos de mulheres para atender diversos organismos, não só secretarias de mulheres nos municípios, nos estados, mas coordenadorias e outros equipamentos de atenção à mulher. É claro que esse tipo de política fortalece a luta da mulher. Com isso também apareceram outras demandas, como o Ligue 180. Nós tivemos mais de 4 milhões e 500 mil atendimentos desde a sua criação até o primeiro semestre de 2015. E isso é de uma eficácia muito grande, porque a mulher liga para 180 e ali ela vai ter todas as informações dos equipamentos da sua localidade. O que fazer, onde se dirigir, qual é o procedimento a ser tomado. Também o lançamento de um aplicativo no celular. Então, a mulher baixa esse aplicativo e é um aplicativo, inclusive, camuflado, que o agressor não vai saber que ela está utilizando esse mecanismo. A universidade tratar dessa questão da violência doméstica é de uma importância total, porque é mais um dos espaços onde a gente vai estar debatendo essa questão, que é uma questão social, que ela é presente no Brasil, em todo o mundo, como eu já tinha dito, sem limites geográficos. A violência doméstica é uma violência que não encontra classe social, ela se dá independente da condição econômica da vítima, da questão cultural, do país que ela pertence. Então, o espaço da universidade, a gente está formando jovens, formando adultos para a vida, para o mercado de trabalho, mas ainda principalmente para a vida. Então, a gente fazer esse debate na universidade é mais uma dessas medidas de prevenção à violência doméstica, de conscientização de que ela é uma questão social, que ela tem que ser rechaçada por todos, inclusive pela comunidade acadêmica. É importante que as universidades acatem a responsabilidade de não somente transmitir o conhecimento, como também conscientizar os alunos e profissionais sobre a necessidade de romper este ciclo. Se você sofre ou conhece alguém que está passando pelo problema, o primeiro passo é ligar para o número 180 e entrar em contato com a central telefônica para atendimento às vítimas. Lembre-se, o crime contra a mulher atinge a humanidade como um todo e é nosso papel ajudar.